Olá, está começando mais um Ligado em Saúde. Quando se fala em doenças da mente, muitas pessoas associam a síndrome de Down ou anomalias do gênero, mas as doenças da mente são muito mais abrangentes. Depressão, transtornos alimentares, síndrome do pânico e a esquizofrenia são só alguns exemplos. Cada vez mais frequentes na nossa sociedade, é sobre elas que vamos falar no programa de hoje. E para conversar com a gente sobre as doenças da mente, convidamos a doutora Selene Afonso. Ela é responsável pelo setor de psicologia médica do IFF, o Instituto Fernandes Figueira da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Olá, Selene, como vai? Tudo bem, doutora? Doutora, na verdade essas doenças sempre existiram ou de fato são doenças da modernidade? Elas sempre existiram, muito antigamente elas eram tratadas de uma forma muito difícil porque as pessoas eram levadas para longe, né, acorrentadas nos casos de agitação. E com o passar do tempo, com o avanço da medicina, os tratamentos permitiram que você conviva com essas pessoas hoje em dia de uma forma muito mais humana. Agora, existe toda a influência do ambiente, né? Então eu diria para você que a doença mental sempre existiu e hoje ela vai adquirindo a roupagem de cada época, né? Então você vê que antigamente você não ouvia falar transtornos alimentares. No entanto, isso se deve também um pouco às pressões sociais que a gente sofre hoje em dia, né? Então eu diria para você que algumas, inclusive, vão trocando de roupagem ao longo do tempo pela influência do ambiente que a gente vive em cada período da vida. Mas tem se falado mais sobre elas mesmo, né? Eu acho que sim, tem se falado mais, tem se tratado mais, existem muito mais alternativas do que existia antigamente, né? Entre você colocar um doente mental dentro de um barco e botar para ir embora, ou trancar num calabouço e acorrentar, hoje em dia não, ao contrário, né? Os hospitais têm procurado tratar de uma forma muito mais humana e adequada, né? Seja através de medicamentos, seja através da abordagem da família. Isso é um direito, né, que as pessoas que sofrem de problemas emocionais têm, né? Doutora, a gente foi até as ruas para saber, quando se fala em doenças da mente, em desequilíbrios da mente, o que vem à cabeça das pessoas. Vamos ouvir o que elas disseram? Como é que você faz para superar as dificuldades do seu dia a dia? É muito difícil, né? Muito trabalho, muito esforço, muito simples. Canalizar para outras coisas, aí depois eu volto àquilo que está me causando ansiedade e me dedico a resolver o problema. Tento balancear um pouco a rotina de trabalho com a vida em família, um pouco de entretenimento. A gente sempre tem que dar um jeitinho, tem que trabalhar. Muito estresse? Não, sem estresse. Muito estresse, muito estresse. Como é que você faz no seu cotidiano para manter o equilíbrio mental? É possível com todo esse estresse das cidades? Nos dias de hoje, na nossa cidade, é complicado, né? A gente tenta, tem que tentar. Às vezes tem que ver algumas técnicas de relaxamento, né, e às vezes até medicamentosa, para poder conseguir. Eu acho que tem que ter um trabalho muito grande de evolução interna para você conseguir, no caso, esse equilíbrio. Como é que você faz para superar uma dificuldade no seu dia a dia? Costumo ficar quieta, em silêncio, refletindo, relaxando e esquecendo os problemas do dia, limpando a mente, realmente. Sei lá, distrair a cabeça com outras coisas, exercícios físicos, cuidar do corpo, eu acho que é um ponto importante. Eu estou um pouquinho enrolado aqui, mas desculpa, eu estou agora com uma dificuldade. Doutora, a gente abriu o programa falando de doenças mais sérias, né? Até como esquizofrenia, transtornos alimentares, mas no VT as pessoas estão falando bastante das doenças de estresse. O estresse também, ele pode ser considerado uma doença produzida pela mente? Ela é um fator, de fato, determinante dessa nossa modernidade? Eu acho que é um fator externo, né, que a gente vive hoje em dia, a gente vive sob pressão. Então, é um fator externo. Você perguntou se pode ser produzido pela mente. Curiosamente, ele também pode ser produzido pela mente. Quer dizer, a pessoa que tem mais dificuldades de enfrentar algumas situações, ela às vezes cria, às vezes você diz assim, poxa, fulano está criando um problema onde não tem. Então a gente pode dizer que existe esse estresse, que é a pressão que a gente vive no dia a dia, e existe um outro tipo de sofrimento, que é aquele em que a pessoa que tem um pouco mais de dificuldade, cria, né? Vem de dentro dela, né? E
a doença se estabelece na medida que esse balanço entre as pressões externas e as pressões internas, de que forma isso se organiza, né? Porque você pode ter uma grande pressão externa e ter condições de lidar com isso. Você vê que cada pessoa fala de uma alternativa. Eu vou cuidar do corpo, eu paro e fico um pouco calada, me distraio com outras coisas, me dedico um pouco à família. Cada pessoa tem um recurso, né? Eu faço um relaxamento, ou tomo remédio, né? Então isso, como a pessoa lida com o problema, vai determinar se aquilo é uma doença, né? Ou se está havendo uma capacidade de adaptação. Mas esse estresse a que as pessoas se referiram, ele pode produzir doenças? Pode. Agora eu vou te dizer uma coisa curiosa, que eu acho que não é uma brincadeira, é uma coisa que um poeta popular diz, e que eu gosto muito dessa frase, quando se trata de evolução, de desenvolvimento mental, que é o seguinte: topada também leva para frente. Quando você leva uma topada, seu corpo não vai um pouco para frente? Um certo estresse é um fator que ajuda a desenvolver a capacidade emocional das pessoas, né? Então, se você não é desafiado, se você não encontra obstáculos, você às vezes fica estagnado numa situação, né? Isso para o desenvolvimento desde a criança até o adulto. Então, a gente também não pode tomar o estresse como sendo o grande bicho-papão da situação. Uma certa dose de estresse faz você também ir mais adiante. Agora, se você tem uma dose imensa de estresse, isso vai afetar todo mundo e aí vai depender dos recursos internos que você tem para superar, do apoio que você tem familiar para superar aquele momento. Que doenças podem ser produzidas por um estresse como esse? A pessoa pode ficar, em alguns casos, deprimida, ou então, em alguns casos, acelerada demais, a ponto de ter Todas as doenças, sejam elas físicas ou mentais, elas, assim, uma dose excessiva de estresse, você pode ser afetado, você pode agravar, você pode tirar a pessoa do equilíbrio, né? É lógico, a gente não está falando aqui que as pessoas tidas como saudáveis, elas não têm um percurso linear. Todos nós temos, né, oscilações na nossa vida, e isso é bom, né? Inclusive existe uma preocupação. Qualquer coisa, agora a pessoa, fulano está triste, tomou um antidepressivo. Por quê? Tristeza não é doença. Não, mas eu digo assim, pode de fato te causar alguma coisa física. Por exemplo, eu tive um período de estresse bastante intenso e comecei a me sentir tonta. Isso pode acontecer? Sem dúvida nenhuma. Você pode ter tanto alterações mentais como reflexos no seu corpo. Né? Tem pessoas que têm úlcera, tem pessoas que têm dor de cabeça, tem pessoas que têm labirintite, que talvez tenha sido o seu caso, né? E que são expressões físicas do estresse. Agora eu queria falar também um pouquinho sobre as doenças às quais eu me referi na abertura do programa. Eu falei sobre depressão, sobre transtornos alimentares, síndrome do pânico. Elas são doenças mais graves do que o estresse, por exemplo? Ou cada uma tem o seu peso? Cada uma tem o seu peso. O mais importante é quanto esses distúrbios afetam o seu dia a dia, né? Porque se a pessoa está em tratamento, se a pessoa tem um equilíbrio, mantém suas atividades, você pode dizer o quê? É muito mais grave, mas a pessoa está convivendo, né? É lógico, idealmente, né, se a pessoa tem uma esquizofrenia, uma depressão, um transtorno alimentar, idealmente seria que ela tivesse um bom tratamento e que ela pudesse se ver livre de todos esses sintomas. Algumas doenças você não consegue retirar completamente os sintomas, mas você pode devolver a pessoa para a família, para o trabalho, né, para a vida social. Então, o que torna as doenças realmente muito sérias é quando elas afetam a vida da pessoa, né? A vida da pessoa, a família, o trabalho. Você deve recorrer aos profissionais da área de saúde mental, né? E você tem uma gama enorme de pessoas trabalhando nessa área. Você tem desde o psiquiatra, do psicólogo, do terapeuta ocupacional. Orientação familiar é uma coisa muito importante, né? Ajudar a família, porque a família que lida com essas dificuldades sofre imensamente e eles são parte do tratamento. Então, uma boa orientação familiar, o tratamento medicamentoso, a abordagem psicológica, tudo isso vai ajudar a pessoa a superar as dificuldades. Doutora, eu queria só fechar esse programa falando sobre, de novo voltando ao VT, falando sobre estresse. Muitas pessoas hoje em dia estão se sentindo nervosas, estão com estresse, estão se sentindo tensas, já recorrem a um medicamento. Afinal de contas, qual é a hora de procurar ajuda médica por causa desses problemas? Ou não? Existem outras maneiras alternativas sem ter que recorrer a medicamento para dar conta deles?
E eu acho que o medicamento ele tem um papel importante no tratamento, mas eu acho que as pessoas só conseguem resolver os seus problemas quando os encaram, né? Então nós não estamos falando daquelas doenças mentais mais graves, nós estamos falando disso que o VT fala, do dia a dia, do estresse, o cansaço, a família e coisa e tal. Eu acho que quando a pessoa começa a recorrer intensamente à medicação, ela deve procurar uma ajuda especializada, né? Ela deve procurar ver o que está acontecendo. Às vezes ela não está recorrendo só à medicação, não. Às vezes está fazendo excesso de ginástica, às vezes está usando mais álcool do que o normal, ou comendo demais, ou comendo de menos. São essas alterações que saltam aos olhos, que acho que inclusive a família pode ajudar e dizer, escuta, não está na hora de procurar uma ajuda? Não está na hora de procurar um profissional habilitado que possa ajudar você a se situar melhor e a lidar com isso de forma diferente? Tá certo, é isso aí. Fica a mensagem. Queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigada, viu? Eu é que agradeço. O Ligado em Saúde fica por aqui, mas não esqueça, é você quem escolhe os temas do nosso programa. Mande sugestões de assuntos para o nosso e-mail, ligado@canalsaude.fiocruz.br ou ligue 0800 701 8122. A ligação é gratuita. Eu espero você no próximo programa para a gente ficar ligado em saúde. Até lá!